Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você que nos acompanha, a toda a sua família, que você tenha muita paz em seu lar. De início, nós gostaríamos de dizer que a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, estão fazendo uma campanha. Acontece, vamos ler aqui, que na última sexta-feira, dia 3 de novembro, o estado de São Paulo foi atingido por fortes chuvas e ventos que chegaram até quase 104 km por hora. Em consequência, as estruturas da Rádio Boa Nova foram afetadas pela tempestade e o vendaval muito forte provocou a queda de uma das antenas e afetou também as estruturas físicas e elétricas que estavam sendo preparadas, porque a Rádio Boa Nova vai migrar da AM para FM. Então agora isso teve que ser adiado. Eis aí uma boa oportunidade para você que é espírita, idealista e possui recursos, auxiliar, não é? Porque vai ser muito interessante a Rádio Boa Nova na FM, mas por enquanto esse sonho está um pouco adiado, né? Se você quiser cooperar, olha, aqui está o Pix, campanha.fm.pix@feal.com.br, e esse é o Pix da campanha, campanha.fm.pix@feal.com.br. Ou para maiores informações, você pode ligar no 0800 120 1838. Vamos repetir o telefone. 0800 120 1838. Vamos participar e vamos auxiliar, porque é muito interessante que isto aconteça, que a Rádio Boa Nova possa migrar para FM. E no início do nosso programa também queremos dizer que, se vocês escutarem algum barulho, é porque nós estamos aqui nos estúdios do Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, e o Lar Espírita Pedro e Paulo se encontra em reforma. Uma reforma geral, uma reforma total. Os pedreiros estão trabalhando e às vezes vocês podem captar algum ruído, mas é um ruído de trabalho, não é? E querendo cooperar também com a reforma do Lar Espírita Pedro e Paulo, nós também vamos colocar aí na tela a maneira com que você pode colaborar. Nós falamos nas semanas anteriores, sobre a reedição deste livro muito importante, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Foi pela editora Intervidas, de Catanduva. Nós estivemos lá
fazendo o lançamento deste livro. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Trata-se de um livro único no gênero, um livro sobre as reuniões que Chico Xavier realizava em Uberaba, à sombra de um abacateiro, aos sábados à tarde. E aqui no dia 13 de agosto de 1984, quando Chico foi convidado a falar, muitas vezes ele se manifestava, ele falava, interpretando o pensamento de Emmanuel. Ele fez um pronunciamento muito interessante, um pronunciamento biográfico, histórico. Ele disse assim: eu não tinha mesmo propósito de falar. Começou. Estou sem voz adequada. Mas já sabemos que cada um comparece numa oficina com a ferramenta de que dispõe. O nosso Fernando se referiu à nossa apagada pessoa e me vejo na obrigação de agradecer a ele essa bondade. Ele estava se referindo ao nosso irmão de ideal, Fernando Worm, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que se referiu ao Chico quando de sua fala, e o Chico então começou a falar. Há 10 anos ele veio até nós para nos fazer o bem. Realizava uma excursão para recolher informações sobre uma personagem na região uberabense. Fomos nós os beneficiados, mas beneficiados de tal maneira que o nosso querido amigo Fernando Worm nunca mais deixou de estender a sua mão de amigo e irmão em todas as horas, constituindo-se para nós um companheiro que, embora à distância, está sempre perto de mim. Fernando Worm publicou diversos livros de entrevistas com Chico Xavier, Janela para a Vida, A Ponte, são livros ótimos. O segundo ponto da palavra dele se refere aos 56 anos de mediunidade. Chico estava completando tinha completado 56 anos de mediunidade. Embora a contagem do tempo de serviço não se deva lembrar, porque por muito que se dê ao trabalho do bem, a gente nunca dá o que devia. E eu não dei tanto tempo assim. Olha aí, Chico com 56 anos, na atividade mediúnica, ele disse: por muito que se dê ao trabalho do bem, a gente nunca dá o que devia. E eu não dei tanto tempo assim. Tem muita gente que se queixa, não é? Já fiz demais, já trabalhei demais, eu agora vou deixar para os outros, já fiz muito, já recebi muita ingratidão. É o que a gente costuma falar, não é? Não, já fiz muito, já recebi muita ingratidão, muita incompreensão, mesmo da parte dos espíritas, não é? Às vezes a pessoa diz assim, e olha aqui o exemplo de Chico Xavier, e ele prosseguiu. O tempo disponível, os espíritos amigos ocuparam com a formação dos livros que conhecemos. Desde o ano de 1931, houve interrupção apenas nos anos de 33 e 34. Todos os outros anos, o trabalho dos espíritos apareceu nos livros. Se eu não tivesse dado
porque eu não dei tempo nenhum. Mas se eu não tivesse dado algum tempo aos benfeitores espirituais, o que eu teria feito com o tempo? É a pergunta do Chico. O que eu teria feito com o tempo? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Se nós abandonarmos a tarefa, o trabalho edificante, o serviço na casa espírita, a nossa dedicação ao ideal, o que é que nós vamos fazer com o tempo? O que é que nós vamos fazer com o tempo? É ficar sentado lá no sofá de casa, ou então conversando no bar da esquina, acompanhando o noticiário pelo rádio e pela TV, para reclamar da vida, reclamar de tudo. O que é que nós vamos fazer do tempo? Não é? Que utilidade melhor ou maior nós vamos dar ao nosso tempo na encarnação? Foi o que o Chico falou aqui. Ó. O que é que eu teria feito com o tempo? Talvez estivesse num sanatório, num cárcere. Ele falou aqui, ó. Talvez estivesse num sanatório, num cárcere. Bendigo esse tempo porque só resultou em benefício para mim. Não sabendo viver uma vida tão boa como eu devia ter, ou talvez uma vida muito difícil, eles foram extremamente caridosos ao me tomar como se eu fosse uma criança, realizando esse trabalho que é deles. O Chico estava completando 56, tinha completado 56 anos de mediunidade. Por muito que eu fizesse, não conseguiria fazer o que eles fizeram por meu intermédio, disse o Chico. Não estou fazendo um show de humildade. Isso não existe na minha palavra. O tempo me livrou de muitas dificuldades na minha personalidade. Olha que coisa interessante. Olha que frase lapidar. O tempo me livrou de muitas dificuldades na minha personalidade. E graças a Deus, com o tempo a gente vai mudando. A gente vai deixando muita coisa, muitas ilusões, muita arrogância, a gente vai deixando de lado, não é? Muito orgulho, vamos deixando de lado. Então o Chico prossegue. Eles podaram em mim, quer dizer, os espíritos amigos, eles podaram em mim muitas dificuldades para que eu pudesse trabalhar com eles. Ainda que eu estudasse muito, eu não conseguiria. Há quem diga, o Chico lê muito, é por isso que recebe mensagens. Eu confirmo que leio, porque não quero desagradar ninguém. Mas eu tenho uma enfermidade ocular desde 1931 que me impede de ler. Mas mesmo que eu tivesse lido, seria impossível. E de fato, né? Ele diz aqui, mesmo que eu tivesse lido muito, seria impossível realizar tanto, escrever tanto, publicar tantos livros, que hoje são mais de 500. Agradeço muito ao nosso Fernando e peço a Deus que possa me dar mais algum tempo para o trabalho. O trabalho com os espíritos amigos é um trabalho apaixonante, disse Chico. E de fato é. O trabalho na mediunidade, quando nós trabalhamos com desinteresse, quando nós trabalhamos pensando em Jesus, quando nós trabalhamos pelo ideal, é um serviço apaixonante. Nós não conseguimos deixar de trabalhar. Nós passamos a respirar
doutrina. Passamos a respirar trabalho, trabalho assistencial, trabalho no campo da divulgação, trabalho espiritual em todos os sentidos. Nós passamos vamos dizer assim, a nos alimentar do trabalho. Passamos a viver desse trabalho. É o que o Chico dizia aqui, olha, o trabalho com os espíritos amigos é um trabalho apaixonante, mas não é só na mediunidade ostensiva, não. O trabalho pela causa é um trabalho apaixonante. É um trabalho semelhante ao trabalho dos primitivos cristãos, que testemunhavam a fé com a própria vida. O trabalho, ele continua, eu creio que uma das horas mais belas da vida é aquela na qual nos colocamos em contato com esses espíritos amigos. Olha como ele definiu a condição de médium dele, né? Eu creio que uma das horas mais belas da vida é aquela na qual nos colocamos em contato com esses espíritos amigos. Mas é também aquela na qual nós nos colocamos em contato com os espíritos que necessitam de socorro, de esclarecimento. Nas reuniões de desobsessão, é uma bênção. O médium de psicofonia ceder o seu aparelho mediúnico, não é? O seu aparelhamento mediúnico, conforme os espíritas mais antigos aqui, de Minas Gerais, aqui do Triângulo, né? Eles falavam em aparelho mediúnico, não é? O espírito tomou o aparelho mediúnico. É uma beleza, não é? Possibilitar a um espírito que desencarnou e sem consciência de sua desencarnação, possibilitar a ele esclarecimento, falar alguma coisa, possibilitar a ele, às vezes, somente chorar, não é? Somente derramar lágrimas. É uma bênção. E o Chico continua aqui, olha, de modo que sou eu a pessoa que tem de agradecer ao nosso Fernando. Não tenho palavras. Sobre a terceira parte do comentário que ele proferiu, eu quero mesmo dizer, esse trabalho dos espíritos, por nosso intermédio, me trouxe os melhores amigos do mundo. A bondade deles foi despertada por esses que escreveram tantas páginas de abençoada luz. Eu sou um traço de treva. Olha aqui, o Chico se dizendo aqui, eu sou um traço de treva. Então, o que sobra? A gente é uma treva inteira, né? Se o Chico fala aqui, eu sou um traço de treva, a gente é a própria treva, é a treva inteira. Embora tenha muita gente equivocada aí, não é? Rebolante, tem muita gente equivocada aí que acha que é um alto missionário, veio das esferas mais altas do mundo espiritual e se proclama a reencarnação de Allan Kardec quase todos os dias. Não, todos os dias é exagero, né? Mas sempre aparece alguém lá na internet se autodizendo, eu sou a reencarnação de Allan Kardec. Ora, arranja uma enxada, uma vassoura, como diz o Dr. Inácio Ferreira, vai trabalhar na sopa, vai fazer sopa para os pobres, para as pessoas que passam fome, vai participar da campanha do quilo, da campanha Alta de Souza, visitar um hospital, vai dar passe num doente. Que reencarnação de Allan Kardec, o quê? Que reencarnação de Allan Kardec, o quê?
O único à altura de ter sido Kardec, depois de Kardec, é Chico Xavier. O resto é história. É história e conversa fiada e que não vira nada. Muita gente fala assim, Kardec está reencarnado não sei aonde, reencarnou, tá na Suíça, está não sei aonde. Kardec não está em lugar nenhum. Cadê esse povo que não aparece e não faz nada? Aí o Chico continua aqui, olha, a bondade deles foi despertada por esses que escreveram tantas páginas de abençoada luz. Eu sou um traço de treva. Nesta hora de minha vida, eu luto com muitas dificuldades orgânicas. Chico estava 56 anos de mediunidade, não é? Ele estava, começou em 1927, ele estava com 80 e poucos anos, né? Eu luto com muitas dificuldades orgânicas. Peço perdão aos amigos que vêm de muito longe para ver Chico Xavier. Chico Xavier agora mora num corpo muito desgastado. Quanta maravilha nós encontramos no trato com a mediunidade, sempre continuada, sempre assídua. Eu não estou fazendo show. Aqui está a nossa irmã. E eu coloquei entre parênteses, infelizmente escapou-nos o nome da companheira. Ela, preocupada com as nossas despesas aqui, no grupo espírita da prece, onde temos às vezes 1.000 a 1.500 irmãos, fez uma campanha. Eu não iria me referir a isso. E recolheu certa quantia. Como vocês estão vendo, sou uma pessoa altamente remunerada. Disse o Chico, né? Coitado, ele era aposentado, recebia pouco mais que um salário mínimo, né? Aqui também coloquei entre parênteses, nesse ponto do comentário do Chico, todos rimos muito, inclusive ele. Coitado, altamente remunerado, desencarnou sem absolutamente nada. Muitos se queixam que estão sem serviço, que estão desempregados. Sou um aposentado há 20 anos, mas o meu ordenado é dos maiores do país. Ele estava se referindo aos amigos que cooperavam com as tarefas assistenciais do Grupo Espírita da Prece, com as tarefas assistenciais que o Chico desenvolvia. Perdoem a voz de taquara rachada e que Deus nos abençoe. Crise, estamos nadando no amor dos amigos e esse amor nos dá tudo. Vejamos que pronunciamento belíssimo de Chico Xavier, um pronunciamento histórico que está aqui nesse livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Olha, um abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.